Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, um excelente final de semana para vocês, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Olha, odds do dia aqui hoje, cara, Sport e Bahia, Sport pagando 3,05, mas cara, o Sport já tá praticamente rebaixado já, cara, rodada ainda, nem acabou o primeiro turno, já tá praticamente rebaixado. A gente tem aí o empate pagando 3,20, Bahia 2,40. Eu não acho que o Bahia vai ganhar esse jogo não, tá? Acho que o Sport vai pontuar, mesmo... Eu percebi que o Sport já está melhorando, então eu iria no empate aí, 3,20. Cara, Mirassol e Vasco. Mirassol Barbada, 1,96. Eu iria seco aí no Mirassol. Jogo das 18h30. Jogo das 18h30 aí, Mirassol e Vasco. Eu iria seco na vitória do Mirassol, 1,96. Cara, troquinho do pão, né? E Fluminense e Grêmio, eu acho que o Fluminense consegue ganhar ou empata, tá? Fluminense ou empate. Eu iria no Fluminense ou empate, a vitória do Fluminense é 1,81, empate 3,45, mas para fazer ali uma múltipla, né, com Bahia ou empate contra o Sport, Mirassol para vencer o Vasco e Fluminense ou empate, tá? Essa seria a minha múltipla. Também lembrar você que você pode baixar o aplicativo do SofaScore. É o melhor aplicativo do mundo de futebol, cara, é espetacular. Inclusive, cara, a gente tem trazido muitos números aqui interessantes, você pode acompanhar esses números fantásticos, aqueles números do Samuel Lino que a gente trouxe, são sensacionais, né? Números importantíssimos aí que mostram a contratação de peso que o Flamengo trouxe aí para esse segundo semestre. Para mim, cara, vai ser o grande destaque do Mengão, então você pode baixar agora mesmo o SofaScore, melhor aplicativo. E digo mais, você baixando o SofaScore, você ajuda a gente, cara. Eu não tô pedindo superchat, não tô pedindo para você pagar, comprar alguma coisa. Não, é gratuito. Você pode baixar agora mesmo o SofaScore e quando você baixa, você está gerando um apoio financeiro para a gente, tá? Isso é muito importante. Lembrar também você de emagrecer com a Mais Cabelo, o programa Mais Slim, tem sempre uma Mais Cabelo perto de você em qualquer lugar do Brasil. Tem sempre Mais Cabelo, é a líder no segmento capilar e também agora com o programa Mais Slim de emagrecimento. Olha, o Flamengo teve a sua dívida com o Corinthians quitada, né? A dívida relacionada ao Mateuzinho, a compra do Mateuzinho. Segundo o portal Meu Timão, em primeira mão, né? Ele trouxe em primeira mão, o Corinthians quitou a dívida através da Brax, tá, gente? Com o Flamengo referente à contratação do Mateuzinho, negociado aí em fevereiro de 2024 por 21,4 milhões. O jogador teve parte do valor parcelado. Com o último pagamento efetuado, o débito foi totalmente encerrado. Lembrando que muitos desses pagamentos foram feitos pela Brax por antecipação de patrocínios, que é aquela questão de placas, né, dos estádios. A Brax tinha que pagar ao Corinthians o valor que eles tinham para receber da Brax. O Flamengo já reteve na fonte porque a Brax era a empresa que o Corinthians utilizou como garantia no pagamento do Mateuzinho, tá? Então foi dessa forma que o Flamengo conseguiu aí esses valores. Olha, e o Flamengo, a gente trouxe ontem que reduziu a dívida de a dívida operacional líquida de 327 milhões para 128 milhões em 2025 até agora, até o meio do ano, né? Uma diminuição de 60%. Mesmo com o período financeiramente mais difícil, o Flamengo arrecadou 54,5 milhões com vendas de reais, tá? Com vendas de atletas. Fora do balanço ainda estão as negociações de Gerson, Alcaraz, Wesley, que somam mais 435 milhões. Ou seja, a dívida do Flamengo é abaixo de zero agora, contando esses valores. É óbvio que tem outras contratações e tal. O Flamengo investiu cerca de 294 milhões com chegadas de Emerson Royal, Carrascal e Samuel Lino.
Então o balanço ainda não registra todas as movimentações, mas ainda assim o Flamengo fazendo 435 milhões no segundo semestre e gastando 294. Ou seja, tem quase que 150 milhões de reais de lucro para ser somado aí com o que teve do primeiro semestre. Então, cara, o Flamengo está conseguindo aí reduzir e muito a sua dívida. E olha, a gente teve o Samuel Lino treinando mais uma vez aí, né, para voltar a jogar pelo Flamengo, e há a possibilidade, né, inclusive o GE que trouxe isso, do Samuel Lino ser titular diante do Ceará, tá? Nesse jogo de Fortaleza, tá? Então a gente trazendo aqui para vocês estão acompanhando aí imagens, né? Imagens do treino do Samuel Lino, divulgadas pela Flamengo TV, e a gente traz aqui essa informação importante para vocês, enquanto vocês veem as imagens aí, com relação à provável escalação. E a gente vai falar do Carrascal também, o porquê que ainda não está podendo jogar, por que não saiu no bid ainda, por que... Vou explicar, tá fora da Copa do Brasil? Então vamos lá. Provável time do Flamengo para enfrentar o Ceará pelo Brasileirão: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, podendo ser o Alexandro. Alan, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino titular e Bruno Henrique Oplata. Então, Samuel Lino podendo ser titular no Flamengo, o Saul entrando no decorrer do jogo, tá? Então, temos aí essa informação do Globo Esporte, né? Trazendo que a gente pode ter aí, então, esse time titular com o Samuel Lino e a Arrascaeta jogando juntos, hein? Vai ser espetacular. Agora, é óbvio que tem torcedor que ficou irritado. Poupar o Arrascaeta contra o Atlético Mineiro, oitavas de final de Copa do Brasil, e botar contra o Ceará. KKK. Mas aí, gente, a gente sabe que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, depois a Libertadores e depois a Copa do Brasil. Geral reclamando sobre a provável escalação de BH, mas se esquecem que Plata é a mesma coisa. KKKK. Cara, eu não acho nenhum dos dois ruins. O BH está num momento complicado. A gente vai trazer essa notícia aqui também sobre o BH. O Plata, eu não vejo esse Plata ruim que todo mundo está falando mal do jeito que estão falando. Eu acho que ele oscila, tem jogo bem, jogo mal, mas é um excelente jogador. Luiz Araújo também. O Flamengo está muito bem servido, né? Agora, o pessoal está muito corneteiro. Esse aqui é o problema, né? E não pode jogar. Lembrando que o Pedro não pode jogar, tomou o terceiro amarelo, e o Alacian também tomou o terceiro amarelo, tá? O pessoal reclamando que ele insiste com o Alan. O Alan não foi mal no último jogo, não. Quem errou foi o Léo Pereira, que também não pode ser crucificado. Então, cara, o pessoal falando do Ayrton Lucas, prefere o Alexandre e tal, aí até eu entendo porque o pessoal se preocupa com questão de bola alçada na área, bola, né? Bola nas costas, lá ele, é complicado. Olha, então a gente trazendo que o Flamengo aí também está se preparando aí, né? Além de se preparar para enfrentar o Ceará, o Flamengo está tentando ajeitar a situação do Jorge Carrascal, e a gente teve aí o Flamengo divulgando no Flickr imagens dos jogadores treinando, e nublado lá no fundo, olha, reconhece essa silhueta já com roupa do Flamengo? Já treinando no Ninho do Urubu com roupa do Flamengo? Tá lá. Comenta aqui. Quem será que é esse aí que vazou? Hein? Quem você acha que deve ser aquele ali, ó? Quem será que é? Tem ideia? Comenta aí. Carrascal? Ou eu tô viajando? Ó, a foto inteira é essa aqui, ó. Tá vendo? Lá no fundo, ó. Na foto que o Flamengo divulgou no Flickr, lá no fundo dá para ver um jogador que parece ser o Carrascal, né? E a gente tem, então, uma informação importante para trazer aqui, que o Carrascal ainda não pode ser anunciado e não pode ter o seu nome publicado no bid, apesar de já ter ido para o camarote do Flamengo. A gente tem imagens aqui, inclusive, dele no camarote do Flamengo, ele curtindo lá o jogo, né?
torcendo, gravando a torcida e tudo mais. Estava lá acompanhando o jogo no camarote do Mengão. O meia colombiano já passou por exames médicos, tá? Já aceitou todos os termos com o Flamengo, até já esteve no Maracanã, mas a negociação depende da documentação que vem da Rússia, tá? Então, o Flamengo está aguardando essas documentações. O Flamengo entende que o atraso é normal, óbvio que eles não vão cancelar o negócio, os russos, mas o Flamengo entende então que é normal, são situações que envolvem inclusive a negociação da equipe russa com o Atlético Mineiro, que eles estão contratando jogador do Atlético. E aí, com isso, essa documentação está atrasando um pouquinho pela questão da outra negociação. E por causa dessa demora, o Flamengo não teve o Carrascal inscrito a tempo para o jogo contra o Atlético Mineiro, não pode jogar o jogo de volta e só pode jogar nas quartas de final da Copa do Brasil, tá? Então ele pode ser inscrito caso o Flamengo consiga uma virada ou ganhe o jogo lá e leve para os pênaltis, sei lá, e passe. Se o Flamengo passar para as quartas da Copa do Brasil, o Jorge Carrascal pode atuar. Fora isso, ele não tem a menor condição de jogo na Copa do Brasil nas oitavas de final. No Brasileiro depende também da publicação no BID, tá? Então a gente trazendo aí que tem essa questão lá da negociação deles com o Atlético Mineiro também. Então depende disso para eles conseguirem liberar a documentação para o Flamengo, mas já está tudo acertado entre o jogador do Flamengo. Óbvio que o Flamengo fica chateado porque contratou, queria usar e não está conseguindo. Olha só, segundo o portal Futebol Itália, né, o atacante Lucas Beltrán, da Fiorentina, está mais propenso a aceitar a proposta do Flamengo. O rubro-negro já teria aí ajustado os termos pessoais da negociação, o que agradou o jogador e seus representantes. A oferta do Flamengo gira em torno de 12 milhões de euros, mais acréscimos, bônus, né? E há otimismo nos bastidores quanto a um desfecho positivo. Então, 12 milhões de euros e não 15, tá? Beltrán agora vê com bons olhos a mudança para o futebol brasileiro e as conversas devem evoluir nos próximos dias. Eugênio Ascari, conhecido procurador esportivo, comentou ao vivo sobre o futuro do atacante. Acredito que a negociação com o Flamengo esteja bem encaminhada. A rede do mercado brasileiro está se expandindo cada vez mais em relação aos jogadores argentinos. Muitos argentinos se afirmaram em alto nível no futebol brasileiro. Neste sentido, Beltrán pode ter o caminho aberto. Hoje os argentinos são bem recebidos no futebol do Brasil e acredito que Beltrán possa continuar essa tradição. Do ponto de vista econômico, seria uma boa operação para a Fiorentina e para o jogador uma grande oportunidade de retomar a carreira. Mas é importante a gente falar que o Flamengo já tem os seus 9 estrangeiros com a chegada do Carrascal e não pode utilizar mais um jogador, o 10º jogador. Então, o Flamengo pode contratar, mas na hora de relacionar só pode relacionar 9, tá? Então sempre vai ter que ter um estrangeiro fora da lista de relacionados. Aí você tem jogador suspenso, machucado, e aí isso dá para você administrar, né? O River Plate pode tentar cobrir a proposta? O empresário respondeu: vejo isso como muito difícil. Os clubes brasileiros hoje vivem uma prosperidade financeira que a maioria dos times argentinos desconhece. Muitos grupos estrangeiros decidiram investir no futebol brasileiro. Acredito que seja quase impossível para o River Plate igualar a proposta do Flamengo por Beltrán, né? Então disse Eugênio aí a Tuto Mercato. Então os argentinos estavam desesperados, os torcedores do River não queriam perder o jogador para o Flamengo, mas não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. O futebol brasileiro está com dinheiro. Olha, o calendário aí do Flamengo no mês de agosto, dia 3, amanhã, Ceará e Flamengo, 18h30 Castelão. Dia 6, Atlético Mineiro e Flamengo, a hora da virada. Aí, no caso, dia 9/8, Flamengo e Mirassol no Maracanã. Jogo para manter a liderança aí, se Deus quiser, esses dois próximos aí. Depois, Flamengo e Internacional, dia 13/8, Libertadores da América. No dia 17/8, Internacional e Flamengo lá, estarei lá, esse jogo eu vou, pelo Brasileirão.
18h30 no Beira-Rio. No dia 20/8, Internacional e Flamengo pela Libertadores, jogo de volta, né, valendo vaga nas quartas de final. Dia 25/8, Flamengo e Vitória, 21 horas no Maracanã, Brasileirão. Dia 31/8, Flamengo e Grêmio também no Maracanã. Então, 2 jogos seguidos no Maracanã, 25 e 31, né, porque o Flamengo também já teve aí 2 jogos seguidos fazendo fora de casa. Então, agora o Flamengo tem uma sequência com 2 jogos em casa. A gente tem agora aqui uma notícia importante para trazer para vocês, que a Procuradoria do STJD denunciou ontem à noite o Bruno Henrique no caso de manipulação de apostas esportivas e, segundo o GE, o jogador pode seguir jogando normalmente pelo Flamengo enquanto não acontecer o julgamento. Não há possibilidade de suspensão preventiva, como já informamos aqui. As penas acumuladas vão de suspensão de 360 a 720 dias, aí praticamente 2 anos. Suspensão de 12 a 24 partidas, pode acontecer também, e 3 multas de 100 a 100 mil reais. Então, o Bruno Henrique foi denunciado pela Procuradoria do STJD e pode ser punido, pegar até quase 2 anos aí de punição no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, tá? Então a gente trazendo aí tudo para vocês, sempre muita informação. Lembrando aí que com a Vivi Homes Orlando você pode garantir aí a sua casa para investimento ou moradia em Orlando. Chama ela, fala que veio do Paparazzo, que no fechamento ela vai te dar um belo desconto aí para você arrebentar a boca do balão na hora de fazer a sua escolha da casa na Flórida. Você que tem esse sonho de ter uma casa na Flórida, pode estar contatando aí a Vivi Homes Orlando, @Vivi Homes Orlando. Também nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. Mais uma vez, agradecer demais a sua audiência. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!